Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da quinta semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, que você aproveite todas as oportunidades de fazer o bem e sinta a presença do Senhor em sua vida. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 8 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da palavra de Deus do dia de hoje está em Marcos, no capítulo 7, nos versículos de 14 a 23. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece e anima a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que critica aqueles que se apegam a coisas superficiais e, de algum modo, tornam aquelas coisas superficiais num ídolo. Ou dão um valor absoluto àquilo que tem valor relativo.
colocam como lei absoluta aquilo que é relativo. E se esquecem realmente do que deve ser tratado, curado, liberto, salvo na vida do ser humano. Jesus, hoje, fala da lei da pureza. Sobretudo os fariseus, eles se preocupam e pregam a lei da pureza na questão dos alimentos, por exemplo. O judeu não come carne de porco, não comem aves sufocadas, não comem alguns tipos de alimento, não ingerem alguns tipos de alimento, sob a justificativa de serem impuras, dão um sentido espiritual a algo que teria no início um sentido sanitário. E aí acabam supervalorizando uma lei, um decreto, um preceito, uma disciplina, espiritualizando algo que não deveria ser espiritualizado. O não comer, por exemplo, a carne de porco, principalmente no passado do povo bíblico, era uma forma de preservar a própria saúde física. Um conhecimento que já se tinha avançado de que pela forma que os porcos viviam, da maneira que eram tratados, aquilo que eles comiam, não poderia trazer saúde à pessoa que ingeria a sua carne. É uma forma de preservação da espécie humana, do grupo, do povo. Por isso uma questão sanitária. E é claro, é estabelecida como lei de Deus, no sentido de que se você desobedece e coloca em risco a sua vida física, você não está honrando a Deus. Mas isso se torna espiritualizado de um modo exagerado e chega no tempo de Jesus dessa forma. Por isso Jesus diz, calma aí, o que entra no homem não torna o ser humano impuro, mas o que sai dele. Não é porque se comeu carne de porco que você vai ser uma pessoa impura. Não é porque você comeu aquela comida que é proibida pela lei dos judeus que você vai se tornar um ser humano longe de Deus, desobediente a Deus, e por isso ter a sua alma manchada. Não. Jesus está desmitificando essa ideia com relação aos alimentos. E está dizendo, o que torna o ser humano impuro é o que sai dele pelo coração, não o que entra pela boca. É a maldade que o ser humano às vezes permite que seja gerada no seu coração. É a mentira, é a fofoca, é a calúnia, aquilo que sai do coração do ser humano que torna-o impuro. A maldade que sai do coração que leva a prejudicar o outro. A falta de caridade. A morte que é imposta aos outros, mesmo que não seja a morte física, mas a morte moral. Pela calúnia, pela mentira. Isso é que torna o ser humano impuro. Isso é que afasta o homem de Deus. Com isso, lembra o evangelista, Jesus tornava puro todos os alimentos. Lembrando que é a maldade do coração do homem que torna a sua alma sombria, longe de Deus, amargurada, perdida. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos essa palavra e busquemos ter uma alma iluminada pelo bem,
e não nos deixar jamais seduzir pelas ciladas do mal que querem chegar ao nosso coração para produzir todo tipo de impureza e de maldade. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dará.